Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Espero que esteja tudo tranquilo aí com vocês, que vocês tenham conseguido estudar nesse final de semana. E hoje eu resolvi gravar esse vídeo, né, para vocês, para responder as perguntas que surgiram na última live, tá? Nós tivemos algumas perguntas que foram respondidas e outras perguntas que não foram respondidas. Então, eu fiz um texto aqui escrito para vocês e resolvi também gravar esse vídeo para falar um pouquinho dessas perguntas, né? Tem gente que vai preferir ter contato com o texto escrito, outros vão ter contato com o vídeo e outros vão ouvir, né, tanto o vídeo como vão ler o texto aqui que eu disponibilizei para vocês, tá? Então, fica a sua escolha, né? A Samantha, ela pediu para eu falar um pouquinho, né, de uma forma mais simples, sobre os fatores de textualidade. Eu quero lembrar para vocês que tem uma videoaula falando sobre os fatores de textualidade, tá? Mas eu vou falar de uma forma mais básica sobre esses fatores, tá? Então, a gente tem a questão da intencionalidade. Os textos, eles são, na sua maioria das vezes, constituídos por uma intenção. O autor de um determinado texto tem uma intenção ao escrever aquele texto. Quando nós estamos falando em texto escrito, quando nós estamos falando em um texto falado, quando nós enunciamos um determinado texto, nós também temos uma intenção comunicativa nisso. É aceitabilidade. Quando nós estamos falando desse fator, nós estamos falando diretamente, né, de como o receptor vai visualizar aquele texto que nós entregamos a ele. Ele vai considerar aquele texto coeso, ele vai considerar aquele texto coerente, né? Então, a aceitabilidade vai depender muito mais do receptor daquele texto, tá? É, situacionalidade se refere ao contexto social em que aquele texto é produzido. E a situacionalidade está relacionada diretamente ao contexto comunicativo, tá? Informatividade está relacionado às informações que nós temos daquele texto que nós estamos lendo. Olha, nós conhecemos bastante sobre aquele tema, não conhecemos, temos poucas informações, temos informações medianas. Isso vai determinar o grau de informatividade daquele texto, se ele tem muita informalidade ou pouca informalidade, tá? E a intertextualidade. A intertextualidade na live, né? Eu sei que foram perguntas que foram feitas uma na sequência da outra, né? Então, algumas se repetem, mas a intertextualidade nós falamos bastante na última aula, que é quando um texto dialoga com outro texto ou com vários outros textos. Ok, Samantha? Muito obrigado pela sua pergunta, tá, Samantha? Forte abraço para você. A Rose e a Agnes fizeram uma pergunta semelhante. Então, eu vou responder as duas, né, ao mesmo tempo aqui nessa pergunta, tá? A pergunta está nominada primeiro com o nome da Rose, né? Só que a Agnes, na sequência, fez uma pergunta bem parecida, então eu resolvi colocar tudo no mesmo bolo aqui para a gente responder. Nós temos a questão aqui da paratextualidade, da metatextualidade, da arquitextualidade, da hipertextualidade e da polifonia, tá? E depois tem a questão da intertextualidade, que já foi respondida. Tá, mas o que
No livro de vocês, nós temos uma ou duas páginas falando sobre esses aspectos aqui. Então, eu coloquei um textinho aqui abaixo. Deixa eu mexer aqui para o texto descer, tá? Só um minutinho, tá? Falando disso bem rapidamente, né? Quando nós falamos em paratextualidade, tá? Nós estamos se referindo a todos os elementos que constituem aquele texto. Por exemplo, se nós temos uma carta do leitor, ela tem cabeçalho, uma carta do leitor, ela tem vocativo, uma carta do leitor, ela tem ali as retomadas do vocativo, ela tem um agradecimento, ela tem uma assinatura, tá? Então, essas características são chamadas de paratextuais, né? E no livro didático de vocês tem um exemplo relacionado a um livro. Um livro, ele tem uma capa, ele tem uma contracapa, ele tem uma dedicatória, ele tem um índice, tudo isso é o quê? Paratextual. E daí a gente tem a metatextualidade. Metatextualidade é um nível de reflexão de um texto com os comentários que se faz dele, né? Por exemplo, quando nós vamos colocar uma citação dentro de um artigo científico, isso é uma metatextualidade, tá? Então, a metatextualidade pode estar relacionada apenas a um comentário. Por exemplo, quando vamos escrever um artigo de opinião, às vezes queremos destacar uma informação. E quando vamos destacar essa informação, utilizamos os parênteses. Então, dentro desse parênteses, vai ficar o quê? Um comentário nosso. Isso pode ser visto como uma metatextualidade. Bem, a arquitextualidade se refere a situações em que se coloca um texto em relação com as diversas classes às quais ele pertence. A autora do livro de vocês relaciona isso com a parte literária. Então, ela diz assim, que um texto ele está dentro dos textos chamados de soneto. E outros não estão dentro desses textos chamados de soneto. Por exemplo, se eu vou pensar na arquitetura textual, por exemplo, eu tenho marcas que fazem que um artigo seja um artigo de opinião e que uma editorial seja um editorial e que uma dissertação seja uma dissertação, tá? Então, aqui eu tenho a questão da arquitextualidade. Aí, aqui ainda, a gente tem a hipertextualidade, né? A hipertextualidade é um conceito que está associado às tecnologias de informação, né? E, neste momento, né, a gente está sempre diante de hipertextos. Por quê? Quando nós temos aquele texto que tem uma leitura linear, né? Tem introdução, o desenvolvimento, e abaixo disso eu tenho a conclusão, eu faço uma leitura linear desse texto. Na hipertextualidade, nesses momentos em que a tecnologia está sendo bastante utilizada, eu não preciso fazer uma leitura seguindo esse quesito linear, né? Às vezes, por exemplo, eu monto uma aula para vocês e eu uso gráficos, né? Eu uso imagens, tudo isso está relacionado à hipertextualidade, tá? E a polifonia, tá? Polifonia vai fazer referência às várias vozes que emanam dentro de um texto. E eu vi que a autora do livro de vocês citou um livro do professor Edson Romualdo, que fala sobre polifonia, né, e intertextualidade dentro de tirinhas. É bem interessante esse livro. Eu não o li inteiramente, né, integralmente, mas eu já li alguns fragmentos. Então, eu recomendo para vocês, tá?
eu quero agradecer bastante a Rose e a Agnes, tá? Espero que vocês tenham entendido. Depois vocês vão poder ler aqui o texto com mais calma, né? E também vocês podem ler o livro de vocês. E a gente tem uma aula, tá? Que vai falar dos fatores, mas a gente não vai entrar aqui nesses aspectos. Então, por isso foi bem interessante essas perguntas de vocês. Porque às vezes algo que a gente não aborda na live, algo que às vezes a gente não aborda na nossa videoaula, a gente pode abordar aqui nesse retorno que a gente dá das dúvidas de vocês, tá? Muito obrigado às duas, tá? Pelas perguntas realizadas. A Rose mesmo fez mais de uma pergunta, né, Rose? Muito obrigado. Eu acho que a Rose fez uma pergunta relacionada à intertextualidade, mas eu acho que ela fez antes da discussão que a gente fez na live, tá? Obrigado pela sua participação. O Adalberto, ele fez uma pergunta referente a resumo e resenha, a diferença de resumo e resenha. Se eu não me engano, no questionário que eu fiz, eu respondi referente à live número 1, eu falei um pouquinho sobre isso. Eu respondi uma pergunta em torno disso, tá, Adalberto? Mas eu coloquei aqui a resposta. O resumo, tradicionalmente, nós estamos presos à informação do texto de apoio, tá? Tudo que nós vamos colocar são aquelas informações que constituem o texto de apoio. Já na resenha, né, eu tenho uma resenha descritiva em que eu coloco as informações que estão no texto de apoio, porém, o que eu faço? Eu deixo o meu ponto de vista ali implícito, né, sobre aquela temática que foi discutida na minha resenha. E eu tenho uma resenha crítica, em que eu reproduzo as ideias do autor do texto de apoio, mas agora eu deixo o meu ponto de vista explícito ali, tá bom? Então, essa é a resenha crítica. Em algumas situações, né, no universo acadêmico, às vezes a gente quer fazer alguma publicação, geralmente são as resenhas críticas que nós mais fazemos, tá? Aí, o Adalberto, obrigado, Adalberto, novamente, tem uma pergunta sua aqui. O conceito de intencionalidade. Conceito de intencionalidade em letras e para entender o que o autor está tentando dizer. Podemos dizer que quando entendemos a intenção do autor, compreendemos melhor a leitura do texto? Olha, quando nós vamos ler um texto, tá? Nós sempre vamos precisar pensar nas intenções, né? De quem escreveu, de que lugar social que ele está dizendo aquilo, que ele está falando naquele momento, quais são os objetivos dele com aquela fala, e sempre nós vamos pensar para quem que ele está escrevendo esse texto, né? E nós vamos também, gente, precisar pensar qual é o contexto sócio-histórico em que esse texto se materializa, em que esse processo comunicativo ele se desenvolve. Renato. O Renato pediu algumas indicações de livros do Napoleão Mendes de Almeida. Renato, eu não sei assim, um objetivo específico, né, que você quer indicações desse autor. O que eu conheço é a Gramática Latina, né, que é um excelente livro. Então, o pessoal que se interessa pela língua latina, né, então pode adquirir esse livro. Esse livro, ele tem PDF na internet, então você consegue baixar, tá? De forma gratuita. Daí, aqui eu coloquei também a gramática metódica da língua portuguesa. Tem um viés mais descritivista, tá? De língua. Então, todas aquelas pessoas que se interessam pela área da descrição linguística pode adquirir essas obras. Os trabalhos do Napoleão está relacionado mais à gramática latina e também a parte de descrição de ensino de língua portuguesa. Então, quem tiver interesse,
sempre é bom ter esses livros, porque hora ou outra nós vamos precisar deles, tá? A Kelly. Então, a Kelly perguntou assim: professor, se vejo o nome ouro na blusa de um rapaz que vende ouro, posso dizer que é uma aceitabilidade? Ó, eu entendi que sim, eu entendi o seu raciocínio, né? E eu lembrei, quando você fez esse questionamento, que quando nós vamos lá na Praça da Sé, em São Paulo, tem aqueles rapazes com umas placas, né? Escrito ouro. Algumas só tá o termo ouro. Só que todo mundo que está ali, que vê aquele rapaz andando, muitas vezes ele nem fala, né? Só tem uma palavra, uma unidade lexical, mas todos entendem o que ele está fazendo ali. Então, isso é aceito, tá? Eu achei super bacana, tá? É aceito sim, tranquilo. Aqui, o Wellington e a Rose, né? A Rose que eu já mencionei ela. Eles perguntaram, tá? Sobre quantos elementos, quantos fatores de textualidade podem se materializar em um texto. Só um fator, né? A Rose falou no mínimo 3. Geralmente, um texto vai ter mais de um desses fatores de textualidade, tá? Então, eu coloquei até aqui o seguinte, por exemplo, quando algumas vezes eu vou para Umuarama e eu volto pela boiadeira, né? Que é uma estrada bem parada assim. E tem algumas placas de sinalização porque ali é uma área de reserva. E existem o desenho de alguns animais que estão ali naquela área de reserva, né? No sentido de indicar para nós tomarmos cuidado com aquilo ali, porque ali a gente pode encontrar aquele tipo de animal. O que acontece? Como que nós sabemos isso? Bem, embora seja apenas uma plaquinha, né, com a foto do animal, nós sabemos que existe um contexto por trás, que nós estamos numa área de preservação e que ali pode existir aquele tipo de animal. E que nós já fomos ensinados, por exemplo, eu frequentei a autoescola. Nós temos pessoas que dirigem, mas que não frequentaram, porque lá no passado não precisava. Só que a gente aprendeu nas aulas teóricas que em determinado contexto, aquilo ali, né, indicaria a presença daquele animal, que a gente precisaria tomar cuidado. Então, existe uma situação por trás daquilo. Então, geralmente, né, nós vamos ter textos e na maioria das vezes, ou a gente vai ter mais de um fator, tá? Ou fatores pragmáticos ou fatores linguísticos, né? Os fatores linguísticos são a coesão e a coerência. Nós também temos uma videoaula falando sobre isso, tá? Obrigado, Wellington e Rose. Aqui a gente tem a Carla, né? A Carla quer saber de estratégias para a gente conseguir extrair as informações de um texto. Então, Carla, eu vou seguir o posicionamento do professor Vanderlei Geraldi, né? Uma vez que nós estamos na aula de produção textual, então, quando nós vamos fazer essa captação dessas informações, tá? Eu compreendo, tá? Que é bacana você pensar sempre nas condições de produção. Quem escreve, por que escreve, para quem escreve, quais são os objetivos dessa escrita, qual é o gênero textual que está sendo utilizado para fazer aquela comunicação, aquele processo comunicativo. Então, acho que isso vai colaborar bastante. Coesão e coerência.
nós fizemos uma aula em que nós abordamos os fatores pragmáticos, né, como aceitabilidade, situacionalidade, eh, intertextualidade e assim por diante. E, juntamente, a gente trabalhou os fatores linguísticos. Os fatores linguísticos vão envolver a coesão e a coerência. Nós já estudamos coesão e coerência lá no Fundamental 2, no ensino médio. Quando nós falamos em coesão, nós estamos falando naquelas estratégias que nós utilizamos para ligar porções textuais. Essas porções textuais você pode entender como uma oração, como um período, como parágrafos. Tradicionalmente, nós falamos dos conectivos, porém nós temos algumas teorias, como a RST, que é a teoria da estrutura do texto, que mostra que muitas vezes nós não precisamos ter este conectivo para que tenhamos um enunciado coeso, tá? E a coerência? A coerência está no nível do sentido, no nível daquilo que está sendo dito. Por exemplo, eu mando você partir do pressuposto que você tem uma filha que estuda na escola Madre Paulina, que fica localizada em São Paulo, e que você descobre que a sua filha não está tendo aulas por conta de algumas festas que estão acontecendo na instituição. E, diante disso, você resolve escrever uma carta de reclamação para o secretário de Educação do Estado de São Paulo. Então, por exemplo, imagine você colocar lá no cabeçalho, tá? Que no cabeçalho você coloca lá Maringá. Só que dentro do texto você fala que a sua filha estuda nessa escola. Então eu tenho uma incoerência interna dentro do texto. Como você coloca Maringá, mas você diz que a sua filha estuda nessa escola que fica na região de São Paulo. Então isso é incoerente, tá? Então, muito obrigado, Anderson, pela sua pergunta. Nós também, né, temos essa aula que fala sobre os aspectos de coesão e de coerência, e esses aspectos serão de suma importância para vocês, tá bom? Gente, agora eu me lembro, eu não vou me lembrar um nome, só que quando as professoras tutoras me enviaram as perguntas, né, acabou não vindo essa pergunta que eu falei que eu ia responder, mas eu disse que eu iria responder isso de uma forminha um pouco mais detalhada e pensando no livro de vocês, né? Porque muitas pessoas ficam na dúvida entre situacionalidade e contexto. Por quê? Porque as duas coisas estão intimamente relacionadas. Quando nós falamos em situacionalidade, a gente vai pensar sobre o contexto em que aquele texto foi produzido e também nós vamos pensar no usuário daquele texto. O que acontece? Essa condição, tá? Ela vai ser determinante, muitas vezes, para estabelecer se aquele texto ele é coerente ou ele é incoerente. E sabe o que eu lembrei? Eu lembrei o seguinte, olha, daqueles cartazes, uma das escolas que eu trabalho, esses dias eu entrei no banheiro e fiquei observando, tinha um cartaz. E o cartaz tinha o desenho de uma privada. E tinha o desenho de uma pessoa em cima da privada. E um risco, né, dos dois lados, indicando que era proibido fazer aquilo. Por exemplo, gente, vamos pressupor que você vai ao mercado e você entra no mercado e tem um cartaz desse caído no chão. Isso é texto para você? Ele está numa situação comunicativa que isso diz alguma coisa para você? Ele está dentro
evento de um contexto social que isso diz alguma coisa? Não. Então, para a maioria, isso nem vai ser um texto. Agora, por exemplo, isso daqui, né? Isso daqui, dentro de uma situação. Olha, eu vou ao banheiro, vejo aquela imagem colada na patente, ou colada na parede, em cima do vaso sanitário ali, né? O que eu vou pensar? Existem pessoas que fazem isso e eles estão indicando que isso é proibido. Esse evento, né, ele está dentro de um contexto comunicativo. Mas para isso precisa existir essa situação de eu comunicar algo a alguém. Em algum momento a gente aprendeu que aquilo não é uma atitude adequada para aquele espaço. E esse símbolo cortando, né, indica que é proibido aquilo, certo? Então aqui eu citei o posicionamento de dois autores, né? A coerência, gente, depende mais do contexto da situação. Por exemplo, lembra do animalzinho lá? Do animalzinho que eu disse que naquela reserva lá, a gente pode encontrar aquele animal passando? A gente teve uma situação, né, que indica que aquilo ali pode acontecer. Nós aprendemos isso onde? Lá na autoescola, ou as pessoas aprenderem isso por meio das suas práticas do dia a dia, certo? Gente, acredito que seja isso, né? Essas perguntas. Muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem atentos, né? Estudem bastante. Um forte abraço e fiquem com Deus, tá? No nosso próximo encontro, nós vamos, é, nós vamos discutir alguns aspectos que muitas pessoas ainda têm dúvidas, né? Referentes à coesão, referentes a resumo. Então, leia, preste atenção naquelas especificações que estão no seu livro, tá? Um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.